Quando a gente fala de infância, muita gente lembra de videogame novo, console da moda, cartucho original, TV boa. E bem, a minha não foi bem assim. Eu não tive os melhores videogames, não tive um Super Nintendo, nem coleção de jogos, nem aquela revista cheia de dicas ou coisa e tal. O que eu tinha era um computador velho, daqueles com monitor de tubo gigante, pesado, que fazia aquele zzz quando ligava. E ali naquele PC cansado, eu consegui instalar um emulador de Super Nintendo. Pra mim, aquilo ali já era um sonho. Eu jogava Super Mario World e jogava de novo, por influência das minhas irmãs que gostavam muito. E era o que eu tinha. Eu não conhecia muitos jogos do Super Nintendo, até porque não é da minha época, eu sou mais da época do Play 2. Até que um dia isso mudou. Um dia, meu cunhado me viu jogando Mario pela milésima vez e falou algo simples como: Cara, joga Chrono Trigger. E eu não fazia ideia do que era. Eu baixei, instalei, abri e ali alguma coisa diferente aconteceu. Chrono Trigger não começa com explosão, nem vilão gigante, nem explicação longa. Ele começa simples, uma feira, música alegre, gente andando pra lá e pra cá, e é exatamente aí que ele te pega. Você controla Crono, um garoto comum que vai à Feira do Milênio no ano 1000 depois de Cristo. Lá ele conhece Marley, uma garota curiosa e cheia de energia. E durante a feira, a amiga de Crono, Luca, apresenta um experimento de teletransporte. Algo dá errado, obviamente, e o colar da Merlê reage com a máquina. E ela é lançada para o passado, para o ano de 600 depois de Cristo. Crono vai atrás, e aí o jogo deixa claro logo de cara qual a regra desse mundo. Mexer no passado tem consequências reais. Marley descobre que é descendente da rainha daquele tempo. E quando a rainha desaparece, Merlê começa a desaparecer também, literalmente. O jogo não explica isso em texto longo, ele mostra. O tempo não é teoria, é força ativa. A viagem entre as eras, o caminho da história. E a partir daí, Chrono Trigger se abre. Você começa a viajar por várias eras. 600 depois de Cristo, a Idade Média, com reinos, cavaleiros e guerras. 1000 depois de Cristo, o presente, aparentemente pacífico. Nessa parte do jogo eu falei antes de Cristo, mas aqui é importante entender. O jogo usa BC e AD só como convenção, não é o calendário cristão, nem nada assim, ou um marco temporal dentro do universo do próprio jogo. Só gostaria de colocar essa errata aí. 2300 depois de Cristo, um futuro destruído onde a humanidade quase não existe. 65 milhões antes de Cristo, um mundo primitivo, antes da civilização. E o fim dos tempos. Um lugar fora da linha temporal. Em todas elas existe um fio em comum, uma entidade chamada Lavos. Lavos cai do céu num passado remoto e ficou adormecido ali, sugando a energia do planeta por eras, até destruir tudo no futuro. O jogo te coloca numa missão clara, mas pesada: entender o passado para tentar mudar o futuro. E você não faz isso sozinho. Você encontra personagens que carregam dores profundas. Luca tentando lidar com os erros do passado e com o peso da culpa da máquina que começou tudo isso, criada por ela. Frog, ou Sapo, um cavaleiro amaldiçoado, preso à honra e à falha e uma busca pela redenção. Robô, uma máquina do futuro que entende a humanidade muito melhor que muitos humanos, isso é muito legal. Ayla, que vive no presente absoluto sem medo do futuro. E Magus, que parece o grande vilão, até você entender quem ele realmente é. Magus não é só um inimigo. Ele é alguém quebrado pelo tempo, uma criança perdida no passado tentando destruir aquilo que roubou tudo dele. No fim das contas, tudo converge para Lavos,
Mas o jogo deixa claro: não existe um único caminho, não existe um único final. O futuro muda de acordo com quando, como e por que você age. Chrono Trigger não é sobre vencer o tempo, é sobre agir dentro dele. Chrono Trigger não foi incrível como foi por acaso. Ele foi feito por um verdadeiro Dream Team. Hironobu Sakaguchi, de Final Fantasy, Yuji Horii, de Dragon Quest, e o grandioso mestre Akira Toriyama. Abrindo um parênteses aqui. Eu não me emociono com acontecimentos da vida de famosos. Eu nunca fiquei triste porque um famoso morreu ou coisa do tipo. Mas quando Akira Toriyama partiu, de fato eu me senti triste, eu me senti mal. Porque numa infância turbulenta como a que eu tive, eu poder sentar na frente da TV e ali na TV Globinho ou no SBT, eu poder ver o Goku reconstruindo o mundo e revivendo as pessoas e tentando de novo e lutando várias e várias vezes, me dava esperança e me fazia saber, mesmo quando criança, que não importa as dificuldades que eu passava, não importa o que acontecia na minha vida, eu podia reconstruir tudo e começar de novo. E Dragon Ball foi muito importante pra mim. Por mais bobo que isso pareça, aqueles 20 minutos por dia me trazia um pinguinho de esperança. Mas enfim, fechando parênteses, isso é assunto para outro vídeo. 3 gênios, 3 visões diferentes e um único projeto. O jogo trouxe coisas absurdas para aquela época. Múltiplos finais, história ramificada por escolhas, 100 encontros aleatórios, trilha sonora emocional, ritmo perfeito. Mas o mais importante, ele respeita o jogador. Ele confia que você vai pensar, que você vai sentir, que você vai lembrar. O jogo, ele foi apresentado para mim pelo meu cunhado. E, bem, hoje ele não tá mais aqui. Ele partiu jovem. E às vezes eu penso, como em Chrono Trigger, e se eu tivesse uma máquina do tempo? Mas a vida não é um RPG. Não existe save antigo, não existe New Game Plus. A gente não pode revisitar o passado. Não pode mudar certas conversas. Não pode refazer despedidas. Mas tem algo que o jogo me ensinou e que a vida confirma. Nós estamos sempre no presente da história. E o presente é onde as escolhas ainda importam. Talvez eu não possa mudar o que me foi imposto, mas eu posso decidir quem eu sou agora e qual futuro isso constrói. Não o futuro perfeito, mas o futuro verdadeiro. Chrono Trigger não é só um jogo. Ele é um lembrete silencioso que o tempo passa, as pessoas partem e mesmo assim nossas ações deixam marcas. A vida não permite voltar no tempo, mas ela permite honrar o passado vivendo bem o presente. E se você nunca jogou Chrono Trigger, talvez esse não seja só um jogo antigo. Seja uma conversa que você ainda precisa ter. Uma conversa com o tempo, com suas escolhas e consigo mesmo.